Uma das frases mais marcantes, tá bom, foi esta que nós lemos antes que o monitor fosse desligado. Não desista da paciência. Ô virtude difícil de pôr em prática. Talvez de mãos dadas com a humildade seja a mais difícil de albergá-la em nosso coração. Paciência não é fácil. Não me chamou muita atenção essa frase aí, não desista da paciência. Muitas vezes nós falamos, eu já cansei, não estou nem aí, aconteça o que acontecer, estou fora. Mas o título da lição da noite não é sobre a paciência, porque eu não ouso falar sobre a paciência, porque por mais que eu lute, eu não consigo chegar perto dela. E já alguém disse para mim, Sari, como tu tem paciência? Eu me deu vontade de dizer para ele, que bom a gente ser cego, né? Não enxerga. Não enxerga. Mas a lição da noite é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, e esse versículo 5, é o capítulo 5 do versículo 16, diz o seguinte, que devemos sempre estarmos alegres. O título nós vamos encontrar, regozijai-vos sempre. Ou seja, sempre estar feliz, sempre estar alegre. Nós sabemos que as raízes da amargura sempre estarão fazendo morada nos corações humanos, aqui, ali, como as sementes inúteis que crescem na terra, seja ela adubada ou não. Então essas plantas inúteis ou venenosas é que fazem tanto mal. Então as amarguras sempre existirão. E através da amargura nós descambamos para os precipícios espirituais. Então é preciso que nós expulsemos de uma vez por toda essa erva daninha chamada, não vamos nem pronunciar, né? Deixemos ela de lado, porque a gente não deve estar valorizando aquilo que não se deve valorizar. Então nós devemos confiar alegremente em Deus nosso Pai, confiar em Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos trazer essa lição numa forma bem simples, como eu vinha comentando com a minha irmã, quando nos dirigimos a esta casa fraterna, né? Para que ela possa verdadeiramente ser assimilada. Nós muitas vezes entendemos, compreendemos, e a gente sabe que somos letrados, mas a nossa grande preocupação, nós que viemos aqui na frente, somos os maiores devedores, que fique bem claro, a assistência não é aqui, ó. A grande assistência são de desencarnados, centenas, às vezes milhares. São instaladas caixas de som aí fora, e às vezes até sistema de som são levados a outros recantos do planeta. Então, a responsabilidade, quando do estudo do Evangelho, é muito grande. Então, nós precisamos, sermos claros, objetivos, como vimos na primeira lição da noite.
Então, no nosso dia a dia, se alguém nos trouxe o dano, ou se alguém nos feriu, seja física ou não, nós vamos pensar nas feridas e nos danos que nós já praticamos a outras pessoas. Muitas vezes nós causamos sem perceber que aquilo que é para nós bom pode não ser para o outro. Então, tanto quanto estimamos sermos desculpados, perdoemos também sem qualquer restrição, porque nós gostamos que os outros esqueçam, nós gostamos que os outros nos desculpem, nos perdoem, passem a mão, mas quando chega a nossa vez de retribuirmos, observemos a sabedoria de Deus, observemos a natureza, como age. Por exemplo, uma fonte. A fonte dissolve tudo que é detrito e não cobra nada. A luz solar do astro-rei, ela não faz coleção de sombra, ela não coleciona sombra. Então nós temos que caminhar, viver o nosso dia a dia de forma alegre. Vamos construir para o bem, porque só o bem permanece. O mal é passageiro, ele é efêmero. Ah, mas o mal já faz 100 anos que está arraigado no planeta, mas um dia vai terminar, só que o bem não. Então, a única coisa que não termina é o amor e o bem. O mal tem seus dias contados. O planeta Terra vai mudar para um planeta de amor, que é o de regeneração. Então, meus irmãos, seja qual dor que nós experimentamos, tenhamos sofrido, lembremos-nos de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafarmos o fel ou o vinagre no coração. Ou seja, guardar mágoa, guardar ressentimento. Guardar mágoa, ressentimento é a mesma coisa que eu dar veneno para um irmão invertido. Não vai funcionar. Ou eu tomar veneno para que ele morra. Não vai. Então nós não devemos condenar ninguém, meus irmãos. Vamos ajudar, cultivando a serenidade. Olha os momentos que nós estamos passando no planeta Terra. São momentos difíceis. Onde nós olharmos tem problema. Na casa do pobre, do rico, do letrado, não letrado. Todos têm problemas. Todos têm dores. Mais que o menos. Todos. Façamos uma varredura do nosso redor, na nossa quadra, no nosso prédio. Todos nós temos. Então, vamos cultivar a serenidade, levar uma palavra amiga, de conforto, uma palavra. Então, vamos usar dos nossos próprios recursos para fazer o bem. Por exemplo, uma palavra amiga. Auxiliar alguém, o que custa? Ah, mas eu não tenho tempo. Se nós pensarmos assim, nunca nós vamos ter tempo. Nós nunca vamos ter tempo. Porque todo mundo está atarefado de um jeito que, se pensar, não sabe o que fazer. Mas nós temos tempo sim. Cada um de nós tem o seu tempo certo. Então vamos usar desses recursos, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Se alguém vem dizer assim, fulano, o que você acha? Eu devo separar ou não separar? Nós somos os melhores, tem que separar mesmo, porque esse peão não presta. Pense bem,
Não é isso que a pessoa quer ouvir. Uma palavra de conforto, uma palavra de amigo. Pense bem, vamos pensar. Porque tudo aquilo que nós falamos, nós cristalizamos. Nós cristalizamos. Então vamos proceder com bondade. Com bondade. Seja qual for o problema, façamos o melhor que pudermos, meus irmãos. Façamos o melhor que pudermos, cada um no seu mistério, ou seja, cada um no seu local, cada um na sua profissão. Não vamos admitir a supremacia do mal. Não vamos admitir. Nós não precisamos estar enfrentando o mal, porque se nós enfrentarmos o mal, com certeza nós vamos perder. Nós devemos enfrentar o mal não valorizando-o. Trouxeram algo que não tem valor? Vês como recebe. Trouxeram-te, para melhor entendimento, trouxeram uma fofoca? Ouça com respeito. Mas não leve adiante, esqueça, jogue na lixeira, porque isso não vai fazer bem. Porque tudo aquilo que vem a nós, hoje nós estávamos comentando, as criancinhas pequenininhas, toda palavra que ele ouve, ele está gravando. E nós também somos assim. Fujamos, portanto, de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possa agravar as consequências de alguém. Fugir significa não dar vazão, é não aumentar o fato. Às vezes a pessoa está com uma enxaqueca, o cara diz, o cara lá está com um aneurisma já. Então nós gostamos de aumentar as coisas, é próprio do ser humano. Então vem algo para ti, estanca. Se veio mal, use o algodão do esquecimento. Use o antídoto chamado amor. Trate-o bem, esqueça, não valorize. Paulo diz, não valorizemos aquilo que não deve ser valorizado. Não valorizemos. Ouçamos com paciência e falemos amparando. Falar amparando. Dizer uma frase de consolo, uma frase abraçando o ser humano. Como é bom ouvir um muito obrigado, um por favor. Aguenta aí, que a gente já vai resolver, né? Como é bom amparar, são através de gestos, pequenas. Nós seres humanos, nós temos, desculpe a palavra, temos por capricho preocupar com as grandes tragédias. Que está incendiando o Pantanal, está queimando isso, São Paulo está pegando fogo, e assim por diante. Mas nós não lembramos que o nosso coração está pegando fogo, que a nossa casa está pegando fogo, o nosso lar está pegando fogo. Vamos apagar o fogo da discórdia, não alimentá-lo com a querosene da insensatez, da indiferença. Eu não estou nem aí. Recordemos que nós amanhã talvez estejamos precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observemos conforme lição de Jesus, se nós estamos em condições de atirar a primeira pedra. Se nós estamos em condições de atirar a primeira pedra, todos nós sabemos, né?
dessa lição. Portanto, caros irmãos, tenhamos cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Através da palavra, criam-se guerras, alimenta-se discórdia. A cisânia faz parte em todos os locais. Então nós temos que ter cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Por quê? A palavra é a materialização do pensamento. É o somatório do que se pensa e do que se sente. Jesus mesmo dissera que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. É Jesus que diz, não é eu que estou falando. Aqui apenas eu estou floreando. Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. É pelas palavras que nós demonstramos quem nós somos. Qual é a tinta que nós estamos pintando o nosso coração? São as palavras, a maneira de agir. Muitas vezes a frente é uma coisa, as costas é outra. Nós temos por costume, mas aquele cara é falso, safado. Nós dizemos daquilo que nós somos. Nunca ao menos eu nunca li nada de Jesus. Quando Jesus diz assim, não, mas o cidadão aí, ele não falou mal de Pilatos, ele não falou mal de Judas. Pelo contrário, ele foi o primeiro que partiu em socorro de Judas. Ele não falou da fraqueza de Pedro. Ele não falou da situação de Maria de Magdala, Maria Madalena. Ele não falou do apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos o tempo todo, no primeiro século. E basta dizer que depois Jesus, às portas de Damasco, apareceu para Paulo. Aí quando Jesus disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí o que aconteceu? Ele ficou com as escamas, ou seja, cego. E fora recebido por aquele velhinho em Damasco, Ananias, que ele da cidade de Tarso ia até Damasco para matá-lo. E foi ele que auxiliou, salvou, né? E aí vai. Isso tudo está na obra Paulo Estevam, de Chico Xavier. É uma obra, se você lê 1, 10, 20, 30, cada vez você chora. É maravilhoso. Através da palavra, influenciamos, induzimos as criaturas à ação. E criamos oportunidades. Veja bem, através das nossas palavras, o nosso filho, o nosso neto, amanhã estará agindo. Então a palavra, ela influencia. É a palavra, meus irmãos, que move o mundo. É o poder que Deus nos dá para criarmos. É através da palavra que nós nos comunicamos. É tão bom. Às vezes, acontece de nós, né? Eu não sei qual é o termo agora, afônicos e sei lá, né? A voz não sai. Nós queremos falar e não. Aí nós valorizamos. Reflitamos nisto e não nos esqueçamos de que em nossa movimentação diária estaremos, através da palavra, à semelhança de um espelho, refletindo o que pensamos, o que intelectualmente se processa dentro de nós. Olha a responsabilidade das nossas colocações.
E aqui vem uns exemplos que eu vou trazer das nossas afirmações. Assim, seja onde for, não afirmamos, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Às vezes a gente ouve uma frase infeliz e nós respondemos: é um desaforo. Em vigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Não se lamente. Quantas vezes nós dissemos assim: eu já estou cansado. Falei para esse meu filho, falei para essa minha filha, falei para esse meu servidor, já estou cansado, larguei de mão. É vontade enferma. É vontade enferma. À frente de um amigo endividado, eu estou falando espiritualmente, não ameace, e podemos até dizer materialmente, hoje ou nunca. Alguém se compromete hoje, amanhã poderemos ser nós. E como nós gostaríamos de sermos tratados? Perante o doente. Essa frase, principalmente de onde eu venho, da região sul. Visita-se um enfermo num hospital, na casa, aí a gente dá uma olhada para o cidadão e diz assim: pobre coitado. Compaixão desatenta, nós achamos que nós gente tem compaixão com amor. Pelo contrário, é uma crueldade indireta. Ao vizinho faltoso nunca diga: dispenso-lhe a amizade. Nós não podemos agir assim, porque todos nós somos interdependentes. Todos nós, seres humanos, dependemos um dos outros. Ninguém vive só. Emmanuel é claro, ninguém vive só. Amanhã tu vai precisar de alguém, quando menos espera. Sobre o clima da aprovação, não se queixe. Como nós dissemos, não suporto mais. Quantas vezes nós falamos, eu não suporto mais. Meus irmãos, o fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. Ou seja, Deus não vai dar fardo que nós não possamos carregar. Mas eu não aguento mais. Aguenta sim, Deus não vai permitir que algo aconteça. No cumprimento do dever, quantas vezes nós falamos, estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém vive desamparado. Jesus mesmo disse: eu estou aqui, não te deixarei, ficarei até o fim dos séculos. Nunca devemos reclamar, meus irmãos, da seguinte colocação: que azar o meu. Meus irmãos, não existe o azar. Não existe o azar. Aquilo que acontece no nosso dia a dia, que nós chamamos de azar, é a lei de ação e reação. Nós às vezes assim, estamos pregando lá, um exemplo, pega o martelo e quando vê, a unha fica preta, né? Que azar! Não é azar, é para você experimentar a dor que você deu no irmão um dia.
Nada acontece por acaso, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Roubaram, furtaram o meu veículo, e agora? Estou devendo, está financiado. Que azar o meu. Não. Numa existência você furtou o carro de alguém, nem que fosse um camelo lá no deserto, um cavalo nos Estados Unidos, né? Eram os carros da época. Meus irmãos, para finalizar esse exemplo, aquele avião da TAM em São Paulo, morreram. O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, os templários estão por aí mesmo ainda, deve ter algum por aí. Então, meus irmãos, nada acontece, Deus não permite que algo aconteça que nós não possamos carregar. Então, meus irmãos, se alguém nos ofende, esqueça, espere, é a paciência. Se alguém nos prejudicou, o problema é dele, é ele que vai ter que resgatar, não é você. Se ele nos prejudicou, é porque nós devíamos passar. Não vamos em busca de revanche, porque aí nós vamos estar infringindo a lei divina. Quando Jesus diz, se baterem no lado, oferece a outra face. O que é oferece a outra face? É o esquecimento, é o deixar de lado aquilo que aconteceu. Se a gente está sofrendo, todos nós sofremos, começando da menina lá, terminando aqui. Todos nós sofremos, choramos, nossa, temos de tudo. Espera. A dor é sempre um aviso santificante. A dor, como diz Emmanuel, é a nossa professorinha. Não há que diminutivo das professoras. Quem gosta de dor? Eu não sou sádico e nem masoquista. Mas a dor, como diz o ditado, a dor ensina o peão a gemer. É somente através da dor que nós vamos respeitar o nosso semelhante. Toda vez que nós passamos por algum problema, nós somos hospitalizados, aí nós começamos a pensar, né? Aí começamos a valorizar isso, aquilo, aquele outro. Então a dor não é nosso inimigo. Se obstáculo aparece no nosso dia, espere. Tem gente aqui nessa sala que sabe perfeitamente o que nós passamos na noite de ontem. Além dos desencarnados que sabem. Hoje, novo dia, está tudo bem. E se a gente se desespera quando algo acontece, é mais um para incomodar. Porque quando algo acontece, nós temos que saber que Deus, é como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu respondo quem? Tem alguém contra nós, sim, nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos o verdadeiro inimigo de nós mesmos. Então, o que é preciso? Aquela palavra maravilhosa aqui da tela, paciência. Então tem que ter paciência no falar, saber o que vai falar. Às vezes, para que falar 1 hora? Você está furtando o tempo daquela pessoa. Eu quero um copo d'água. Para que dizer, cidadão, você tem um aparelhinho aqui? Vamos ver aqui, né? Vamos vendo que tem água, vamos fazer um poço aí, papapá. Não é preciso. Fulano, eu estou com sede, preciso tomar um copo d'água. A objetividade, a sinceridade e principalmente a fraternidade. Não adianta nós invocarmos o nome de Deus nos momentos da tempestade. O gaúcho diz o seguinte, que quando começa a cair raio, é só lembrar
de Santa Bárbara que passa tudo. Não adianta. Nós temos que colocar um para-raio na nossa casa. E assim nós precisamos botar o para-raio na nossa casa mental também, que se chama esperança. A esperança é a luz do cristão. A esperança é a coisa mais linda. A própria flor, ela tem esperança de sobreviver. Se tu pegar uma rosa, maceta toda ela, o que ela te dá em troca? O perfume na sua mão. E se alguém belisca a gente, nós somos capazes de fazer algo, né? Então, muitas vezes nós queremos ser deuses, né? Ou vegetal por o hominial, né? Tem um animal no meio, já estão pior que o animal já. Então, queridos irmãos, paciência devemos ter, saber o que falar, porque às vezes uma palavra mal posta, mal colocada, mal interpretada, nós não sabemos as consequências. Alguém, esse objeto aqui, ó, é um teste psicológico. Esse objeto, a Graziele está vendo? Está ali, ó. O Marcelo está vendo. Aqui na ponta, a dona Ana está vendo. Cada um está vendo esse aparelho de uma forma. Ela só vê uma coisa, o Marcelo está vendo quase inteiro ali também. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, as nossas ações. Jesus está aí para nos auxiliar, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer. Jesus não vai fazer. É preciso que nós descruzemos os braços e trabalhemos. Para finalizar, Kardec perguntou aos espíritos: qual é o limite do trabalho? Eles responderam: até a exaustão. Em palavras do livro, até o limite das nossas forças. E nós não temos limite no nosso pensamento. Então nós, mesmo definhando, o nosso pensamento pode trabalhar. Podemos mandar um pensamento de amor, de alegria, que às vezes cura uma enfermidade. Não semeemos pensamentos de ódio, mas sim pensamentos de amor. Então confiemos de forma alegre em Deus, nosso Pai, em Jesus, e vamos passar a confiar em nós, que nós somos capazes de virar essa página que nós não devemos voltar a lê-la, mas sim escrevê-la com letras garrafais. Eu venci o mundo, como disse Jesus, o mundo íntimo. Não o mundo aí fora qualquer, o mundo da nossa imperfeição. E com certeza todos seremos felizes. Quem não almeja alegria e felicidade? Todos. Mas é como disse Pedro: busque a paz, siga-a. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um resto de dia ou um começo de dia melhor do que ontem e assim sucessivamente com Jesus. Muita paz a todos.